Olá, tudo bem? Quero te convidar a refletir sobre um tema muito importante. O tema é: Deus castiga a humanidade? Essa é uma discussão onde muitos se levantam dizendo que jamais Deus é bom, Deus não iria castigar a humanidade, Deus tem outras coisas para fazer do que ficar se importando com as práticas dos homens. E diante dessa discussão eu vou buscar luz nas escrituras, na palavra de Deus, para que a gente possa pensar e refletir melhor sobre esse tema. Eu escolhi o texto de Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 ao 25, tá? Essa é uma carta que Paulo escreve à comunidade de judeus, de crentes, que estavam ali convertidos da região de Roma. E Paulo, nesse capítulo aqui, ele está abordando sobre a realidade dos gentios, que eram os não-judeus. Vamos lá acompanhar a leitura? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Bom, nesse texto, nós podemos extrair 3 pontos importantes relacionados à ação de Deus com a humanidade. O início aqui fala que a ira de Deus se manifesta sim dos céus. Deus ele não está indiferente ao que os homens têm feito, à realidade humana, às ações humanas. Deus das Escrituras não é o Deus criado pela filosofia, o deísmo, aquele Deus que é totalmente transcendente, mas de forma alguma é imanente, isto é, ele está num lugar bem distante, separado da humanidade, mas ele não interage com a humanidade, não. O Deus das Escrituras, o Deus que o apóstolo Paulo está aqui propagando, falando, é o Deus que se ira, que se manifesta a sua ira lá do alto dos céus. E quando se fala sobre as práticas humanas, aqui Paulo não está falando de um grupo seleto ou algumas pessoas que estavam praticando coisas terríveis, não. Paulo está falando dos gentios, que eram os não-judeus. Paulo está generalizando sim todos os povos, colocando eles debaixo da ira de Deus. E ali é interessante que no capítulo 2, Paulo vai incluir os judeus também, que eram conhecedores da palavra, sabiam da palavra, mas também eram indesculpáveis diante de Deus, estavam debaixo da ira de Deus. No capítulo 3, Paulo vai finalizar dizendo que todos, judeus, não judeus, todos são pecadores e estão debaixo da ira de Deus. Então Deus sim, ele manifesta sobre a humanidade a ação de Deus sim contra a impunidade, contra a prática dos homens. Mas o segundo ponto que eu quero destacar aqui e que vai
de contramão aos argumentos que são criados pelos homens, que Deus não pode ser injusto, que Deus é bom. Mas ali o texto fala que Deus ele pune justamente, porque os homens são culpáveis diante de Deus. Pelo contrário, os homens são indesculpáveis diante do Senhor, porque eles conheciam a Deus, mas eles distorceram a verdade. Eles inverteram a real compreensão de Deus, a real identidade de Deus, para criarem para si os seus próprios deuses. Então os homens romperam com a verdade para criar as suas próprias verdades. Então, Paulo está dizendo que ninguém pode se justificar diante de Deus dizendo: eu sou inocente, eu não sabia. Porque o texto diz ali que a glória de Deus, o poder dele, os atributos de Deus são claramente manifestos através de tudo que foi criado, através de toda a criação que veio desde lá do princípio. Então, toda a humanidade, ela tem a compreensão acerca de um Deus superior, de um Criador. Mas, mesmo tendo essa compreensão, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos, os seus próprios caminhos. Por isso que a ira de Deus é uma ira justa. Deus não pune porque as pessoas são inocentes. Deus não castiga porque as pessoas não merecem o castigo. Deus pune, Deus castiga, Deus julga porque Ele é correto na sua ação. Ele é justo no seu tratado com os homens, com a humanidade. E o terceiro ponto é que Deus, Ele entregou os homens aos seus próprios corações. É essa a clareza do castigo de Deus sobre a humanidade. Ali o texto diz que, se fazendo sábios, se tornaram loucos. Isso é tão real, isso é tão atual. Hoje, essa pseudo-intelectualidade diz que o Deus não existe. Então eu vejo as pessoas querendo fazer chacota com o nome de Deus, com a Bíblia, com a palavra, com Jesus. Os homens se sentem sábios quando questionam a existência de Deus e afirmam categoricamente que a ideia de Deus é uma ilusão, é uma fantasia criada pela religião. Então as pessoas, elas são movidas por esse sentimento, por esses desejos, que na verdade mostram a sua insanidade, mostram o quão depravados estão, o quão perdidos estão espiritualmente, como não conseguem ter lucidez para compreender as coisas tão claras. Então o castigo de Deus, ele é manifesto claramente quando a gente vê os homens seguindo seus próprios caminhos, quando a gente vê as pessoas praticando aquilo que está no coração, no íntimo, e a gente vai perceber o quão longe estão de Deus, o quão presos estão às suas naturezas pecaminosas, o quão presos estão ao pecado, ao quão presos estão a um sistema que os escraviza e que eles acham que são livres, pelo contrário, são escravos. Então a manifestação do castigo de Deus, ele é revelado quando ele entregou os homens às suas próprias paixões. Sabe por quê? Porque por mais que o ser humano ache que ele tenha controle sobre si, Deus tem controle sobre todas as coisas. E ele chama, ele restaura, ele abençoa, ele fortalece aquele que ele quer. Mas aquele que também Deus quer deixar aos desejos do seu próprio coração, Deus deixa para manifestar o seu castigo sobre a prática humana. Então Deus, ele tem total autoridade sobre os céus e a terra. E se ele castiga, se ele pune, é porque ele é Deus. E nós, seres humanos, devemos clamar pela misericórdia de Deus, porque isso realmente é aquilo que nós temos quando nós podemos entender a verdade de Deus. Entender a verdade de Deus não é ser melhor do que os outros, não, mas é ser alcançado
pela misericórdia de Deus. Deus é amor, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que ama intensamente, mas Deus também é um Deus justo e que Ele pune para manifestar a sua justiça. Obrigado por me acompanhar até aqui nessa reflexão.